nós vamos revisitar esse tema, que é o tema do bem e do mal. É o primeiro item das leis naturais, que está na parte 3 do Livro dos Espíritos. E conforme muitos de nós, diferente de muitos de nós costumamos pensar, o bem e o mal não são dois caminhos a escolher, ou seja, eu vou escolher seguir o bem ou seguir o mal. Às vezes nós vemos pessoas falando assim, fulano resolveu seguir o caminho do mal. Na verdade, não existem dois caminhos, como na história do Capuchinho Vermelho, que tem o caminho do rio e o caminho da floresta. Na realidade, o caminho é um só. Na realidade, não existe o mal. O mal, ele se apresenta quando o bem não é exercido. Então, ou seja, o mal é a ausência do bem e não algo ativo. Quando não se faz o bem, em consequência, está se fazendo o mal. E lá no Livro dos Espíritos, nessas questões envolvidas nesse tema, ele nos mostra o que nós precisamos atentar, prestar atenção para o cumprimento da lei de Deus, nesse sentido, que é o instrumento ideal para que nós possamos alcançar a felicidade e nos libertarmos por completo das imperfeições morais que ainda possuímos. Então, Kardec começa perguntando sobre moral, o que definição poderia se dar à moral, e os espíritos respondem que a moral é uma regra de bem proceder. Ou seja, aquele que procede bem, então está agindo segundo a moral. Ou seja, é a distinção entre o bem e o mal. A moral está fundamentada na lei de Deus. Então, o homem, sempre que ele agir de acordo com a lei de Deus, ele vai, então, estar praticando o bem. E se ele não cumpre a lei de Deus, então ele está praticando o mal. A moral, ela é relacionada com a nossa evolução. Ou seja, regras morais que existiam há séculos atrás já foram ultrapassadas, de forma que nós, à medida que vamos evoluindo, nós vamos apurando esse sentido moral, essa moralidade, e vai ainda se apurar muito mais à medida que nós vamos evoluindo. Mas o bem e o mal, ele pode ser distinguido, então, com essa observância às leis de Deus. O que é conforme à lei de Deus é o bem. E o que está contrário a essas leis também é praticar o mal. Em consequência, infringir a lei de Deus é praticar o mal. E o homem consegue distinguir entre o bem e o mal, segundo os Espíritos dizem, quando nós cremos em Deus e temos a vontade de conhecer essa distinção entre o bem e o mal. E para isso Deus nos deu a inteligência. Nós temos a inteligência para, entre outras coisas, distinguir uma coisa da outra. Então, à medida que a inteligência vai aumentando, ou seja, nós, através das nossas existências, vamos aumentando a nossa inteligência, vamos ampliando a nossa inteligência, nós vamos, então, cada vez mais termos a noção de como distinguir uma coisa da outra. E, então, nós vemos, então, que a moral, ela não é relativa com relação à evolução, como socialmente se fala, ela não é relativa. Por quê? Porque ela se baseia, se funda nas leis de Deus. E é assim que o Espiritismo a vê. A lei moral é uma lei universal, que nós vamos aprimorando, da mesma forma que as leis humanas elas vão se aprimorando com o tempo, à medida que as convenções sociais vão se apurando. O homem ainda, devido ao seu grau de imperfeição, que nós ainda possuímos, nós ainda assim temos condições de não nos enganarmos
com relação a essa apreciação. Muitas vezes nós vemos que pessoas elas praticam o mal pensando que está, ou tentando praticar o bem. Nós temos uma metáfora, que é aquela da lagarta, em que uma pessoa busca libertar a lagarta do seu casulo, que ela está ali presa, passando por pressões e tal, para não ter essa dificuldade. Então, uma pessoa rompe o casulo e a borboleta se desenvolve frágil, chegando então a não ter todo o vigor que ela deveria ter se ela ficasse ali presa no casulo aquele tempo necessário. Então, a pessoa acha que está agindo bem, libertando a lagarta daquele sofrimento, está praticando mal. Nós ainda temos essa coisa, de achar que está praticando bem muitas vezes e praticar o mal. Só que Jesus disse para nós não devemos fazer aos outros aquilo que nós não desejamos que façam a nós. Ou melhor, façamos aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, ou seja, Jesus deu-nos essa regra de ouro e nós devemos segui-la. Tudo se resume nisso. Se nós seguirmos esse princípio de não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fosse nos feito, nós então estaríamos agindo perfeitamente. Porém, essa regra de ouro, ela atua, ela age, ela tem relação com a relação humana, de um para outro, ou seja, eu não faço ao outro o que eu não gosto. Agora, e a mim? A relação, essa regra de ouro fica meio complicada com relação a mim, ou seja, eu vou fazer comigo o que eu não gostaria que fosse feito comigo, Então, ou seja, na lei natural, onde que mostra-se essa questão da relação do ser humano consigo próprio. Os Espíritos nos orientam que é através do excesso. Sempre que nós nos excedemos em alguma coisa, nós vamos então sofrer as consequências daquele excesso. Como na alimentação, se eu me alimento demais, se eu como muito, eu vou passar mal porque eu comi demais. Vou ter problemas gástricos, etc. Então, ou seja, os Espíritos dizem que o homem é punido quando se excede. A palavra punição, eu não gosto dela, e o meu entendimento pessoal com relação à presença dessa palavra punição em diversas partes do Livro dos Espíritos é que os Espíritos utilizaram uma linguagem apropriada à evolução da época, há quase 2 séculos atrás. Mas, na realidade, não é uma punição. Eu não sou punido porque eu comi demais, Eu sofro as consequências orgânicas de ter me alimentado mal. Se eu utilizo o tabaco, eu vou ter problemas, ou potencialmente vou ter problemas, uns vão ter mais, outros menos, ou seja, vão ser as consequências, não é uma punição. Enfim, a lei natural, ela traça esses limites para nós, para cada um de nós. Então, o homem, ele tem como observar na lei natural através das consequências que ele tem para si próprio. Da forma que, se ele ultrapassa esse limite, ele vai sofrer, então, as consequências pelo sofrimento, consoante aquele limite excedido. E nós temos sempre uma voz que nos diz basta, só que muitas vezes, frequentemente, nós não lhe damos ouvido. Nós não ouvimos essa voz que nos diz, chega, está bom. E aí, então, nós vamos passar pelas essas consequências danosas e acabamos, então, culpando a natureza, fugindo da culpa própria, culpando a natureza pelo que aconteceu. Então, o mal parece que está na natureza das coisas porque nós vemos o mal acontecer. Nós vemos que acontece o mal, Por que Deus não teria nos teria criado em melhores condições, de forma que nós não chegássemos a ter essa percepção, ou seja, pudéssemos distinguir melhor? Só que nós fomos criados simples e ignorantes, e a doutrina espírita nos esclarece a razão disso. Por que nós fomos criados simples e ignorantes? Por quê? Porque nós vamos aprender pela prática, pelo exercício da prática, pela utilização do livre-arbítrio. Então, ou seja, todo o bem que eu praticar,
toda a evolução que eu conquistar vai ser dessa forma mérito meu. Se Deus tivesse me criado bom, eu não seria meritoso por ser bom. Ao contrário, eu nascendo ignorante e através do exercício da vida, da relação com os outros espíritos, durante as diversas existências, eu vou conquistando o bem e aí então eu vou ter o mérito por essa conquista. Então, a experiência é que vai nos aprimorar nessa distinção entre o bem e o mal. Quanto mais nós vamos vivendo, vamos experimentando as relações, nós vamos, então, aumentando essa capacidade. Então, o Espiritismo, então, ele nos mostra essa bússola moral, que é a nossa consciência, e valoriza a responsabilidade pessoal, o esforço de cada um no sentido de escutar a consciência e, em resultado, se melhorar. Nós sabemos que na sociedade existem diferentes níveis sociais, diferentes posições sociais, né? E essas diferentes posições sociais, elas criam, ou derivam-se delas, várias necessidades que são consoantes àquela posição. Então, ou seja, há posições sociais que têm mais necessidades do que outras. Isso não caracteriza um engano, uma falta de uniformidade na lei natural. Por quê? Porque isso é criado pelo homem. O homem é que, na sua divisão social, injusta ainda, cria necessidades diferentes. Então, nós, através da consciência, temos que olhar e buscar discernir e não criar necessidades fictícias. Então, cabe a nós, a nossa consciência, buscar essa distinção, deixar de criar necessidades supérfluas. O bem e o mal pode parecer que seja absoluto para todos os homens, e é. Ou seja, a lei de Deus, a lei natural, é uma só. Ela se aplica igualmente a todos os espíritos. Então, ela tem que ser uniforme por essa mesma razão. O que acontece é uma diferenciação com relação à vontade que cada um tem de praticar o bem ou praticar o mal. Então, aquele que tem vontade e luta e pratica o bem, quanto mais vontade ele tem, então mais mérito ele vai ter com relação ao outro que não pratica, porque o bem é sempre bem, o mal é sempre mal, independente da posição que o ser humano ocupe, da posição social que eu quero dizer, né? Então, o grau de responsabilidade é que muda. Eu tenho mais responsabilidade quanto mais eu sei das coisas, quanto mais eu conheço. Por quê? Porque minha inteligência está mais desenvolvida e, nesse sentido, eu tenho melhor discernimento, eu posso discernir melhor. Aí, então, o grau de responsabilidade de um vai ser maior que do outro. Como exemplo, nós podemos citar os selvagens, que, épocas atrás, se alimentavam de carne humana. Para eles, é um mal, mas eles foram responsabilizados segundo os seus conhecimentos, segundo a sua inteligência. Então, a gravidade do mal praticado depende exatamente do conhecimento que ele tinha. A sociedade, por causa dessas divisões, muitas vezes nos faz parecer que males são praticados por causa daquela posição social, mas isso nós temos que ter essa consciência. Não é por causa disso que eles serão menos repreensíveis. Tá? A possibilidade, a responsabilidade também é proporcional aos meios que cada um tem de praticar o mal. Se eu tenho mais meios de praticar o mal, eu vou ser mais responsabilizado do que aquele que tem menos meios de praticar o mal. Então, aos olhos de Deus, mais culpado é quando o homem é mais esclarecido e pratica o mal. Ou seja, mesmo um homem esclarecido praticando uma pequena injustiça,
ele ainda assim, aos olhos de Deus, ele seria mais culpado do que aquele selvagem que se alimentava de carne humana. Então, nós também vemos que, às vezes, o mal parece que é uma consequência da situação. Às vezes, nós paramos e vemos que está numa determinada situação e não existe outra opção de praticar o mal. E como, por exemplo, nós vemos nas guerras. Então, uma nação ela é agredida pela outra e, por mais que a busca pelo conciliamento não surge efeito, nós então, aquela nação, ela revida, entra em guerra. Então, ou seja, ambas vão ser responsabilizadas, cada um segundo a sua vontade, a sua intenção. E aquele que então tem a iniciativa, ou aquele que tem mais intenção, ele vai ser mais responsabilizado. Nós sabemos que, à medida que a alma vai se depurando, essas divergências vão diminuindo. Então, nós sabemos que nós vamos chegar o momento em que essas divergências não vão mais acontecer. Mas, ainda assim, o mais culpado é aquele que melhor compreende. Então, o Espiritismo ele nos convida para uma análise profunda dessa questão. Fugir de julgamentos superficiais, nos aprofundando no tema, para ter uma percepção mais exata. E essa percepção não é somente de análise, ou seja, identificar e analisar, não. É utilizar como informação para mudanças de atitudes de cada um. Então, o homem, às vezes, se coloca numa situação em que ele é obrigado, entre aspas, ele se vê numa situação em que ele tem que praticar o mal, ou seja, alguém induz o outro a praticar o mal. Nesse caso, apesar de todos terem responsabilidade relativa à participação, mas aquele que causa o mal, aquele que provoca o mal, ele é mais culpado do que aquele que efetivamente realizou o mal. Ou seja, quem causa o mal é que vai ter maior culpa sempre. Ele por ter mais poder, porque ele induziu o outro a praticar o mal, ele vai ter mais responsabilidade. E aquele que não pratica o mal, ele consegue garantir uma condição futura satisfatória? Por exemplo, eu fico em casa, não saio de casa, estou deitado no sofá o tempo inteiro vendo TV, eu não pratiquei o mal. Né? Então, ou seja, eu vou ter uma garantia futura, porque eu não pratiquei o mal, mas os espíritos nos orientam que não praticar o bem é exatamente a mesma coisa de ter praticado o mal. Lembra do início, como nós falamos, que o mal é a ausência do bem? Então, se eu não estou praticando o bem, eu estou praticando efetivamente o mal. Sem contar que, nesse exemplo, você não produzir, não realizar nada, você já está fazendo mal para si próprio. Mas a parte, essa questão, nós, não praticando o bem, nós somos responsáveis. Ou seja, nós não só não devemos praticar o mal, como também devemos praticar todo o bem que nos for possível. Né? Então, não adianta, se eu não pratico o bem, é como se eu tivesse praticado o mal. E com relação ao aproveitamento, ou seja, alguém pratica o mal e eu vou lá e me beneficio do mal que o outro praticou. Um exemplo que hoje em dia já não acontece mais, um assalto a banco, em que os assaltantes entram no banco, saem lá com sacolas cheias de dinheiro. Então, ele deixa um maço de notas cair no chão, eu vejo, vou lá e pego. Ou seja, eu estou me aproveitando do mal que o outro praticou. Eu também estou praticando o mal. Naturalmente que a responsabilização é proporcional. Né? Muitas vezes, eu não teria coragem de entrar lá no banco, fazer toda aquela violência para parar o assalto. Mas eu bem que me aproveitei porque o outro assaltou e deixou lá uma sobra para eu pegar. Então, ou seja, alguém pratica o mal e eu me aproveito desse mal, é praticar o mal da mesma forma. E o desejo de praticar o mal
com relação à prática do mal efetivamente. Ou seja, aquele tem o desejo de praticar o mal e não praticou, e o outro tem o desejo de praticar o mal e pratica. Então, isso vai depender da intenção e da resistência que ele faz. Então, se eu não pratiquei o mal porque eu não tive a oportunidade, é como se eu tivesse praticado. Ao contrário, se eu resisto voluntariamente ao mal, isso se consiste numa virtude, né? Então, se eu não pratiquei o mal porque faltou ocasião, é porque eu estou praticando o mal efetivamente. Um exemplo tem um livro ali na mesa. Eu queria pegar aquele livro para mim, mas eu não pego porque as pessoas estão olhando. Ia ficar chato, então eu não pego. Ou seja, eu não pratiquei o mal porque eu não tive oportunidade. Agora, aquele que, num ambiente sozinho, tem o livro lá, eu tenho a vontade de praticar o mal, mas eu não vou praticar, luto contra esse meu desejo e não pratico porque eu acho que não deve ser, então nisso constitui um mérito. Então observa que não praticar o mal, mesmo desejando, depende da intenção, depende do que está envolvido por trás. Se eu não pratiquei o mal porque eu lutei e consegui vencer aquela intenção, então isso é um ato meritório. Se eu não pratico o mal porque as circunstâncias não me permitiram, caso houvessem circunstâncias apropriadas eu praticaria, então aí é como se eu tivesse efetivamente praticar, né? Então não basta eu não querer, preciso lutar, porque se eu não pratiquei simplesmente por falta de condição, isso não significa muita coisa. Então, o progresso intelectual ele é muito importante nesse caso, e ele precisa acompanhar o progresso moral, porque senão é como se fossem duas asas, uma mais fraca do que a outra, ou seja, nós, para a evolução, nós precisamos tanto do desenvolvimento moral como intelectual. E o desenvolvimento intelectual, particularmente, ele nos ajuda nesse tipo de análise, nesse tipo de distinção. Existe alguém que, em função da posição que se encontra, não consiga praticar o bem? Existe alguém que se encontra de tal forma, numa situação em que não consegue praticar o bem? Os Espíritos nos orientam que não existe ninguém que não se encontre em condições de praticar o bem. Então, todo o espírito, encarnado e desencarnado, se encontra em condição de praticar o bem. Se ele não pratica o bem, é porque ele não quer, efetivamente. A relação humana já é o suficiente para que nós possamos praticar o bem. Então, nós vemos, como exemplo, o anúncio aqui dos cabazes, né? Então, a doação para os cabazes, nós estamos o quê? Preocupados com o próximo. O simples fato de eu me relacionar com outros seres humanos já me dá base para eu praticar o bem. Então, nós sempre somos, a vida sempre nos coloca em condições que nós possamos praticar o bem, né? E eu dei o exemplo aqui do cabaz, mas o bem, nesse caso, não significa simplesmente relações monetárias, né? Eu posso praticar o bem através de um olhar, através de um aconselhamento, através de uma conversa em que alguém precise, ou através de dar o ouvido para alguém que precise desabafar. Enfim, nós sempre temos a oportunidade e nós temos que prestar atenção, porque a vida vai sempre nos colocar na condição, na oportunidade de fazermos o bem. Então, se nós passamos a vida despreocupados, desinteressados, as oportunidades passam e nós não praticamos o bem. O meio em que o homem possa estar vivendo também não é um indício ou um motivador, um fato motivador para que ele pratique o mal. Os vícios e os crimes que acontecem não estão relativamente associados ao meio em que a pessoa vive. Por quê? Porque, naturalmente, se eu vivo num determinado meio vicioso ou envolto em crime, é porque eu, antes de encarnar, escolhi estar ali.
eu não fui de vontade própria, né? Então, eu estou ali envolvida porque eu pedi, antes de encarnar, conscientemente, passar por essa experiência. Então, ou seja, muitas vezes, aquele que está ali, ele tem a oportunidade de exemplificar, não se imiscuir naquela situação toda. Ele pode ter problemas relacionados com aquela situação de experiências passadas e ele se coloca naquele meio para superar e para demonstrar que ele conseguiu, então, aprender e não experimentar aquelas situações novamente. Então, o fato do meio influenciar o homem, naturalmente que influencia também, mas o homem ele tem sempre a oportunidade, a opção de não se imiscuir naquelas situações. Então, se ele está mergulhado na esfera do vício, por exemplo, aquilo não se torna por si um arrastamento irresistível. Os espíritos nos dizem, é um arrastamento, mas irresistível não, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, mesmo dentro daquela atmosfera do vício, nós vemos muitas almas que estão ali vivendo a parte daquilo e exemplificando e demonstrando virtudes que, fora desse ambiente, nós não vemos muitas vezes, né? Então, são aqueles espíritos que tiveram a oportunidade de resistir e, ao mesmo tempo, exercendo aquela missão de dar uma boa influência para os seus semelhantes que estão envolvidos ali naquele ambiente. O mérito do bem não está subordinado às condições em que nós estamos praticando o bem, né? Ou seja, não existe grau de mérito em prática do bem. Aquele que pratica um grande bem não tem mais mérito que o outro que pratica um pequeno bem. Por quê? Porque nós praticamos o bem, ou devemos praticar o bem, na medida das nossas possibilidades, na medida do nosso conhecimento. Então, o mérito da prática do bem está justamente associado à dificuldade de o praticar. Então, quanto mais dificuldade aquele tem de praticar o bem, mais meritoso aquele espírito é. Porque, veja bem, eu estou num ambiente, eu estou numa situação em que eu não consigo fazer o bem, mas eu me desenvolvo, me coloco de forma em que eu vou, com muita dificuldade, pratico aquele bem. Então, ali eu tive uma vontade intensa, então eu tenho mais mérito do que aquele outro que fez o bem sem nenhuma dificuldade. Um bom exemplo para esse caso é da passagem do Evangelho do óbolo da viúva, que Jesus disse que aquela viúva que deu a única moeda que ela tinha, ela deu muito mais do que todos os ricos que colocaram no gasofilácio muito mais dinheiro. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha, ela deu do que lhe faltava, segundo Jesus falou. Os outros não, os outros deram do que lhe sobraram. Então, por isso que o mérito da viúva é muito maior do que dos outros. Então, a lei da solidariedade que esse item do Livro dos Espíritos nos mostra, que nós somos responsáveis uns pelos outros também, né? Ou seja, por isso é que nós vivemos juntos. Senão, cada um viveria isoladamente no seu canto. Então, em síntese, o bem é tudo que está consoante, está em harmonia com as leis de Deus. Tudo que age, tudo que é feito na direção da concretização das leis de Deus é o bem, e o contrário é o mal. A nossa consciência é a nossa bússola. Nós, através do conhecimento, através do desenvolvimento moral, nós vamos aprimorando a nossa consciência e ela vai agir. Porque os Espíritos nos instruíram que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Então, nós temos toda a consciência das leis de Deus. Nós temos que colocá-la para funcionar. A intenção de fazer o bem é fundamental para a ação no bem. Nós não fazemos o bem sem querer.
nós temos que ter a intenção de praticá-lo. E, à medida que a nossa inteligência se desenvolve, a nossa responsabilidade pela falta de prática do bem é maior. À medida que eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais responsabilidade na prática do mal. E aquele que verdadeiramente segue o bem, ele não se limita a evitar o mal, ele atua em direção ao bem. Então, assim, eu finalizo mostrando essa necessidade e pedindo a Jesus que possa nos inspirar, que a nossa consciência possa atuar verdadeiramente em nós, no sentido de que nós possamos, então, vivenciar o bem, efetivamente, sempre com mais intensidade. Que Jesus nos abençoe.